Alô, alô, torcida do Vascão, saudações vascaína. Aqui é o amigo de sempre de vocês, Roberto Vascaíno. Gente, estou passando aqui, eu tenho que até coçar a cabeça mesmo, porque é triste ver o que está passando o nosso Vasco da Gama, né? Um clube de tradição, um clube que tem uma torcida fantástica, um clube que vem carregando essa torcida há muito tempo e a gente não vê melhora em nada. Sai presidente, entra presidente e as coisas continuam a mesma coisa, né? Hoje, com essa derrota aí, a situação nossa é crítica. Eu também não acreditava na Sul-Americana, nós tivemos a oportunidade de disputar a Sul-Americana depois de muito tempo, mas desde quando começou com esse time aí, eu já vi que a gente não ia muito longe. E a gente não vai muito longe. Mesmo que a gente aconteça um milagre, a gente se classifica, que é um milagre, né? A gente não vai muito longe. Mesma coisa na Copa do Brasil. Copa do Brasil, a gente está arriscado até sair no próximo jogo, né? Contra o Operário, que nós não conseguimos ganhar lá. Vamos jogar dentro de casa, com uma pressão grande da torcida. Mas se passar pelo Operário, a gente não vai muito longe. Porque nós não temos jogador de qualidade, nós não temos jogadores que têm vontade. Esses jogadores do Vasco, alguma coisa está de errado dentro do Vasco. Só pode estar errado alguma coisa dentro do Vasco, porque o Tietchan jogou bola por onde passou, o Jair jogou bola por onde passou, entendeu? O Léo Piton, o Piton não é um lateral esquerdo ruim. Tu vê que ele pode até não marcar bem, mas ele ataca bem, sabe cruzar uma bola, entendeu? O Paulo Henrique é um jogador esforçado, a gente sabe disso, que não é nenhum craque, mas é um jogador esforçado. Agora, a gente não tem zaga há bastante tempo, não temos um centroavante que possa substituir o Verratti, como no jogo contra o Palmeiras, que não entramos com centroavante, a gente não tem outro. Aí tu vê, o que essa diretoria está fazendo dentro do Vasco, se está vendo as falhas e não propõe um centroavante para, quando o Ferretti não puder jogar, botar um centroavante. Só acontece dentro do Vasco. É difícil, a gente não sabe o que está acontecendo dentro do Vasco hoje, entendeu? Por que esses jogadores que até jogaram bem em outros clubes não conseguem jogar no Vasco? O Paulinho não voltou bem, o Adson não voltou bem, entendeu? O Felipe Coutinho não tem mais condições, a gente sabe disso, é um jogador que tem muita habilidade, mas não tem mais. Eu venderia, eu mandaria o Felipe Coutinho para ir embora. E esses dois jogadores são quase 3 milhões, mais aquelas malas que o Felipe Coutinho trouxe para o Vasco, que é o Alex Teixeira e o Souza. Se somar o salário deles quatro, acho que dá 4 milhões. Com 4 milhões a gente compra 3 jogadores mais novos, jogadores que vão jogar todas as partidas. Porque hoje o Vasco não tem condições de poupar ninguém, cara. Porque o Vasco já não tem um time. E ainda vai poupar jogadores? É brincadeira, né, cara? Então, cara, eu fico. Hoje um vascaíno até conversou comigo, Roberto, é melhor a gente ser eliminado da Sul-Americana, é melhor a gente ser eliminado da Copa do Brasil, que nós não vamos chegar muito longe, a gente sabe disso, e focar no brasileiro, para a gente não cair. Eu concordei com ele. Eu concordei com ele. É melhor a gente ser eliminado dessas competições aí, porque a gente não vai muito longe, a gente sabe disso, e vai prejudicar o time no brasileiro, porque o time já não é bom. E a gente ter que poupar jogadores no brasileiro é difícil, né, cara? É muito difícil. A gente já está aí na zona. Se você vê a tabela, nós estamos na zona. Só estamos fora dela porque a gente tem um saldo de gol melhor do que os outros. Mas na próxima rodada, aí, que acho que é contra o Vitória na Bahia, a gente está arriscado a entrar na zona. E depois que entra ali para sair, é uma dificuldade. Então, cara, realmente é muito complicado mesmo. Eu não tenho muito para falar, porque a tristeza é muito grande. A tristeza é muito grande, entendeu? A gente já tem vergonha de usar uma camisa do Vasco, de falar que é vascaíno. Não é verdade, é verdade. Eu venho muito pouco aqui no meu canal, porque eu queria vir aqui agora para falar ganhamos, né? Jogamos bem, ou jogamos mal, mas ganhamos, fizemos 3 pontos, mas a gente não vai muito longe. Eu queria, pelo menos, uma vitória.
E a gente não tem mais condições nem de sacanear os próprios nossos adversários aqui do Rio de Janeiro, o Fluminense, o Flamengo, o Botafogo, porque a gente é muito sacaneado há anos já. E já são 25 anos nesse sofrimento, cara. Como eu falo para vocês, entra presidente, sai presidente e a merda continua, porque todos eles querem mamar na teta. É difícil, cara. E agora vocês vão ver aí essa briga aí de Felipe de Pedrinho com Edmundo, né? Dizendo que vai jogar tudo no ventilador. Não vai jogar nada. Não vai jogar nada. Ele tem que provar. Já que ele falou isso, ele tem que chegar e falar o que está acontecendo, o que é que ele sabe. Entendeu? Porque a situação do jeito que está, não tem. E isso prejudica o que o Felipe deu aquela entrevista falando do Capasso. O Capasso pode ser a pior coisa que o Vasco tem dentro do Vasco. Eu não acredito. Mas o Felipe, como um diretor técnico, ele não pode chegar e falar o que ele falou. Ele não pode chegar e falar o que ele falou. Ele está erradíssimo. Isso já traz um mal-estar para os jogadores que estão dentro do Vasco. Já traz um mal-estar para o jogador que está dentro do Vasco. Como é que um diretor técnico fala o que ele falou? Eu já falei num vídeo anterior, se eu sou o presidente do clube para... Ó, Felipe, sai fora, manda embora, porque o que tu fez foi uma merda muito grande. A situação do Vasco já não está boa. E o cara fala um troço desse para tumultuar, os jogadores têm amigos dentro do clube. Amanhã ele falou isso com o Capasso, vai falar comigo. E o ambiente já não estava muito bom e o ambiente provavelmente piorou depois que ele falou isso. Aí eu falo para você, não tem qualidade, não tem capacidade, não tem moral para ser diretor de nada e muito menos técnico de futebol, porque ele, para mim, não consegue ser técnico de futebol nem no pior time do mundo, porque ele é muito fraco mesmo, como técnico de futebol. Mas estamos aí, né? Eu concordei com esse meu amigo, né, esse vascaíno, que falou, Roberto, eu vou torcer para o Vasco perder, porque eu volto a repetir, o Vasco não vai muito longe desse campeonato sul-americano e não vai muito longe na Copa do Brasil. Então a gente vai só focar no brasileiro para a gente não passar mais vergonha e não cair. Pelo menos a gente brigar lá para ficar entre o 12º e 13º, porque o presidente do nosso clube, o Pedro Paulo, falou que a gente entre os melhores, os 8 melhores do brasileiro. Tá de sacanagem com o Vasco, né? Esses caras estão de sacanagem brincando com a gente, cara. E eu, sinceramente, não aguento mais ver isso dentro do Vasco. Eu estou completamente desanimado, entendeu? Eu venho aqui para falar para vocês que eu não peço like, não peço inscrito, não peço nada. É mais um desabafo de um vascaíno do que nós estamos passando. A vergonha que nós estamos passando com esses caras que estão dentro do Vasco, porque eu vou voltar a repetir, o melhor comentarista durante 3 anos, vem para o Vasco. O Vasco, o presidente não tem salário, né? O presidente não tem salário. E aí arruma um monte de cabide de emprego, uma cambada que está lá dentro do Vasco, sem qualidade nenhuma. A verdade é essa. E a situação que nós temos é essa aí, ó. Concordo. Eu, como vascaíno, para a gente não passar vergonha no brasileiro, eu vou torcer também, sinceramente, para a gente sair fora da Sul-Americana, que é menos uma competição, porque a gente já não tem um time de futebol e vai ficar poupando jogadores, que eu já acho errado. Os jogadores têm hoje tudo de bom, cara. O melhor médico, a melhor alimentação, viagem de primeira, entendeu? Porra, lá atrás os caras jogavam tudo que era partida, porra. Os caras jogavam tudo que era partida. Brigava para não sair. E hoje em dia tem essa frescura. Não, a coxa tá... Porra, pelo amor de Deus, cara. Pelo amor de Deus. Vamos continuar pensando
que o Vasco vai ir longe na Copa do Brasil. Vamos pensar que o Vasco vai longe na Sul-Americana, porque não vai, cara. E é triste eu falar um troço desse como torcedor que ama esse clube, que nós ficamos aí muito tempo, sei lá, 7, 8 anos sem disputar uma Sul-Americana, e ter que falar isso, que vamos torcer para o Vasco perder. Não é para derrubar ninguém, não. É para a gente não passar vergonha no Brasileiro e não cair para a segunda divisão mais uma vez. Olha que tristeza. Eu tenho que falar isso aqui no canal. É triste, cara, é triste. Mas estamos aí, saudações vascaínas, né? Uma boa noite para todos e sei lá, cara, não sei nem mais o que eu falo. Um abraço a todos.